Mas aí eu vou apresentar aqui algumas características, tá, das bombas centrífugas. Então, a bomba centrífuga, então ela vai ter um motor elétrico, né, como mecanismo aí, né, de rotação, de giro, que vai dar força suficiente, né, para fazer o bombeamento de água. Então, quanto maior for esse diâmetro de rotor, então a gente vai ter uma força maior, uma força centrífuga maior. Então, a gente vai ter uma bomba de maior potência, à medida, né, que aumenta esse diâmetro de rotor. E essa bomba, quanto maior for o rotor dela, ela vai conseguir bombear água a alturas maiores. Ou seja, a gente vai ter alturas manométricas maiores. E aí, no mercado, a gente tem diferentes tipos de rotores, tá? Tem rotor fechado, que é o mais utilizado para irrigação, tá? Para bombeamento de água limpa. E existem também, né, bombas de rotor aberto ou semiaberto. Então, a gente vai ter a formação de duas zonas de pressão. Então, a gente vai ter uma zona de pressão negativa, que a gente vai dar o nome de sucção, e uma zona de pressão positiva, tá? Que a gente vai dar o nome de recalque. Então, aí a gente tem... E aí, dependendo da altura da sucção, a gente pode ter o problema da cavitação, tá? Que é a formação de bolhas de ar na sucção. Então, o mecanismo de funcionamento das bombas centrífugas é esse, né? A rotação aí, né, do motor elétrico. Aí a gente vai ter bombas de 1.750, né, rotações por minuto, bombas de 3.500 rotações por minuto. Então, quanto maior esse número de rotações, a bomba ela vai ter também um maior consumo, né, de potência, de energia, né? Ela vai ter uma maior potência. Ela vai conseguir, né, bombear a uma maior altura. E na classificação quanto ao tipo de rotor, as mais utilizadas, elas têm esse design. Então, a água, ela entra, né, pelo centro do rotor e, devido à rotação, né, a gente vai ter o quê? A saída da água, né, pela extremidade, né, do... Então, a gente vai ter uma força centrífuga. Então, à medida que esse rotor gira, ele vai dar um impulso para que um determinado volume de água, né, saia com uma alta pressão, né, logo na saída do rotor. Então, a gente vai ter uma zona de pressão negativa e a zona de pressão positiva. Então, o mecanismo, né, semelhante a esse aí. Então, essas bombas, né, utilizadas na irrigação, a gente pode denominar elas também de bombas radiais, tá? Porque a gente teria uma outra categoria de bomba que é mais utilizada, né, para líquidos muito viscosos, como, por exemplo, indústrias, né, de papel, né, que o pessoal trabalha com celulose. Então, o pessoal utiliza muito esse tipo de bomba aqui, né, que é uma bomba de rotor aberto. Só que essa bomba aqui, ela tem um menor rendimento do que a bomba de rotor fechado, tá? Então, ela é uma bomba helicoidal. Então, o rotor dela é em formato de uma hélice. Então, ela é uma bomba diferente. Então, o líquido bombeado, ele vai seguir uma direção paralela ao eixo de rotação da bomba. E já naquela anterior, na radial, a direção do líquido é perpendicular, né, ao eixo de rotação da bomba. Então, vai formar ali um ângulo de 90 graus, né? E já na outra aqui ele é paralelo. Então a direção aí do bombeamento, né, vai seguir essa direção aí, né, paralela ao eixo. Então, ela é uma bomba, né, de menor rendimento do que a radial, né? A radial, no caso, ela é mais usada na irrigação. E aí, com relação aos rotores, aí a gente tem bombas de um rotor apenas, né, que a gente dá o nome de bombas monoestágio. Então, essa bomba, essa imagem da direita, está, né, indicando aí, né, um rotor apenas. Então, a água ela entra, né, pelo centro do rotor, e aí, devido à rotação, né, então a gente vai ter uma força centrífuga e vai ocasionar, né, pressão aí no líquido, e aí a gente vai ter uma pressão manométrica positiva, né, na saída da bomba. Então, o mecanismo é esse aí, né, o de funcionamento, né, das bombas centrífugas. E aí, quando a gente tem uma bomba com mais de um rotor, ela vai ter maior força, ela vai ter maior altura manométrica. Talvez a gente poderia considerar, por exemplo, uma bomba como essa aqui, ó, dessas imagens aqui, né? Então, são bombas que têm mais de um rotor. Então, elas vão conseguir, né, bombear, aumentar a pressão. Então, se a gente tiver, por exemplo, que utilizar lá, né, um aspersor que necessita de grande pressão de serviço, talvez uma bomba monoestágio ela não é suficiente. Ou talvez tenha que fazer um bombeamento de água, né, a uma grande altura, talvez tenha uma inclinação muito grande, né, do terreno, e aí precisa de uma bomba
multi-estágio. Então, essa bomba aqui, né, ela vai proporcionar maior pressão. Que a água ela vai passar pelo primeiro rotor, esse rotor vai imprimir uma determinada força de pressão, né, na água, e aí do primeiro rotor, né, ela vai passar pelo segundo rotor, pelo terceiro rotor, e assim por diante. E aí, quando chegar lá no sexto rotor, então a gente vai ter uma grande pressão, né? Por exemplo, talvez lá 60 MCA, né, ou até mais. Então, a gente vai ter aí, né, um ganho de pressão, né, com o aumento dos rotores. Então, aí são esquemas, tá, de bombas. Essa de azul aí, né, 4 rotor. Tem aquela de baixo lá, né, 3 rotor. Então, eu coloquei essas imagens só para vocês entenderem, né, o que são esses rotores, tá? Então, é a parte, né, que vai entrar em contato com a água. Então, a gente pode dizer que a motobomba, ela seria constituída de duas partes, né? O motor, vamos dizer, a parte elétrica em si, né? E aí a gente vai ter um eixo e a bomba em si, né? Então, por isso o termo, né? Motobomba, é o motor mais a bomba. Então, a bomba é a parte que vai estar em contato com a água. Então, por exemplo, em poços profundos, as bombas utilizadas, elas têm mais de um rotor, tá? Então, quando a gente tem uma bomba submersa, acho que eu até coloquei aqui depois, mas logo depois eu vou estar falando um pouquinho da bomba submersa. E, normalmente, na irrigação, essas bombas, elas são instaladas dessa forma aqui, né? Com o eixo horizontal, tá? Porque a gente poderia ter bomba com eixo horizontal, né, nesse sentido aqui, e no caso de poços profundos, a gente pode ter bombas, né, com eixo vertical. E, por exemplo, faz a perfuração de um poço artesiano. Então, a bomba ela é colocada a uma determinada profundidade, né? No caso de poços profundos, né? Por exemplo, um poço artesiano de mais de 100 metros de profundidade. Aí é necessário, né, utilizar esse tipo de bomba. Talvez a gente pode até ter, né, o poço semi-artesiano, aí de 30 metros, mas aí o lençol freático talvez está mais próximo da superfície do solo, e utilizar, né, uma bomba de eixo horizontal. Só que talvez, né, a altura de sucção não é muito grande. E logo abaixo ali da superfície do solo, né, o tubo da sucção, né, ele já está em contato com a água, né, com o nível do lençol freático. E aí não tem o problema, né, da cavitação. Dúvidas nessa parte aqui das bombas? Não. Essa parte aqui é tranquila, né? Então, continuando aqui, consumo de energia pelas motobombas centrífugas. Como que a gente determina consumo de energia? Na física, talvez vocês devem ter determinado, né? Consumo de energia, ter falado lá de potência. Então, é o consumo de energia, né, em watts, seria o quê? Aliás, em quilowatt, né? A gente teria lá quilowatt-hora, então a gente poderia multiplicar a potência, né, em quilowatt pelo tempo de funcionamento, né, de um equipamento, de uma lâmpada, de um motor elétrico qualquer, né? Então, a gente pode multiplicar a potência vezes o tempo para obter energia. Então, se eu tiver a potência em quilowatt e o tempo em horas, eu multiplicando os dois, eu vou ter quilowatt-hora. Se eu tiver a potência em cavalo-vapor, o que eu tenho que fazer, hein? Então, eu tenho que converter cavalo-vapor em quilowatt. Então, um cavalo-vapor é aproximadamente, né, 0,736 kW. Então, basta a gente fazer essa multiplicação. Então, no caso da irrigação, né, se a gente tem o tempo de funcionamento, né, por posição, né, o tempo de funcionamento para irrigar uma determinada área, ou o tempo mensal, né, quantas horas por mês, né, que a bomba vai ficar ligada, então é possível a gente calcular, né, o consumo de energia. Então, basta a gente pegar essa potência da bomba, converter para quilowatt e multiplicar, né, por quantas horas aquela bomba, né, vai funcionar durante, né, o período de um mês, por exemplo. E dá para a gente fazer o custo total, né, de consumo de energia daquela motobomba. E o tempo de funcionamento? Talvez a gente tenha um sistema semi-portátil, onde a gente tem o tempo de irrigação por posição, contabilizando o tempo de mudança das linhas laterais. Então, se a gente desliga a motobomba para mudar as linhas laterais, a gente tem que descontar, subtrair, né, o tempo de mudança. Então, é um tempo, né, que a bomba não vai estar consumindo energia. E se a gente tem uma área com muitas posições e com poucas laterais, por exemplo, vamos supor lá, 30 posições, 3 laterais.
eu teria que mudar essas 3 laterais 10 vezes, né, para irrigar as 30 posições. Então, eu teria que calcular o tempo, por exemplo, o tempo para irrigar uma área total, eu teria que fazer a conta dessa forma, né? Porque talvez não é o tempo apenas de irrigar uma posição, talvez eu tenha um turno de rega de tantos dias, por exemplo, eu consigo irrigar a área toda em 3 dias. Então, eu teria que ver, né, quantas vezes, né, que eu teria que mudar essas linhas laterais, né, dentro do meu turno de rega, para ter o consumo total, né, o tempo total de irrigação, para irrigar, né, aquela área. Então, eu coloquei aqui agora um exercício, só para a gente entender isso aqui. Então, nesse exercício, está perguntando o seguinte, ó, qual será o consumo mensal de energia, né, então, em 30 dias, para irrigar uma área de cebola, sendo aspersão semiportátil, então quer dizer que vai mudar as linhas laterais, né? Número de linhas laterais, 5. Tempo de irrigação por posição, 2,2 horas por posição. Aqui eu não coloquei tempo de mudança, tá? Mas vamos considerar esse tempo aqui, né? De funcionamento da bomba, o tempo de irrigação, né? Então, a gente vai ter, ó, número total de posições, talvez eu tenha uma área que tem 20 posições. Então, se tem 20 posições, eu tenho 5 laterais, eu tenho que mudar essas laterais 4 vezes, né? 5 vezes 4, 20, para irrigar a área toda. Irrigação em dias alternados, ó, dia sim, dia não. Então, se eu, num mês, eu vou ter 15 dias de irrigação, né? E 15 dias sem irrigar. Então, tem, no caso, um turno de regra de 2 dias, ó. Então, no cálculo do tempo, né, total de irrigação, então, vou fazer irrigação só 15 dias. Os 15 dias, sim. Período de irrigação, um dia, que no caso aqui tem uma folga, né? O turno de regra é 2 dias, né? Mas aí falha um dia. Potência da motobomba, 1,2 CV. Então, como que a gente poderia fazer esse consumo, hein? Quantos quilowatt-hora que daria? Então, a gente pode fazer isso aqui direto na calculadora, tá? Eu não sei se eu coloquei a resposta aqui, mas eu vou colocar na calculadora como que a gente poderia proceder. Ah, não, eu coloquei aqui, né? A equação aqui, como que a gente faria. Então, eu vou multiplicar a potência vezes o tempo. Então, o meu tempo ele tem que estar em hora. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa potência que está em cavalo-vapor, né, da bomba, 1,2 CV, aí eu vou multiplicar, ó, por 0,736 kW, né, aí eu vou cortar CV, ó. Então, eu estou convertendo o CV em quilowatt. Aí eu vou pegar a potência em quilowatt e multiplicar por quantas horas, né, de funcionamento no mês. Então, eu vou ter 2,2 horas por posição, eu vou ter que fazer 4 irrigações, não é isso? Então, se eu tenho que irrigar a área toda, 20 posições dividido para 5 laterais, eu vou ter que fazer 4 irrigações, eu vou ter que mudar as laterais 4 vezes. E aí, isso a cada 2 dias. E aí, num mês, né, então a cada 2 dias, no mês, eu vou ter 15 irrigações. Então, 4 irrigações vezes 15, aqui vai dar 60, né? Então, vou ter que mudar minhas laterais 60 vezes, né, ao longo do mês. E aí, fazendo essa conta na calculadora, quanto que daria na calculadora, hein? Então, é só multiplicar aí, deixa eu só colocar aqui aumentar aqui o zoom da calculadora. Então, ficaria, ó, 1,2, deixa eu só zerar aqui minha calculadora, que ela está fazendo uma conta aqui da uniformidade, deixei ela no modo estatístico, deixa eu só zerar ela aqui. Então, vamos pegar lá, 1,2 CV vezes 0,736. Então, aqui eu já vou ter o total de quilowatt. Tá? A potência da minha motobomba, né, em quilowatt. É 1,2 CV ou 0,883 kW. Aí, continuando o cálculo, então vamos continuar o cálculo ali, né, na frente. Então, vezes 2,2 vezes 4, né, mudar as laterais 4 vezes, vezes 15 irrigações no mês, né. Então, se eu multiplicar isso aqui e dar o igual, então, eu vou ter um consumo mensal de 116,58 kWh. Fazendo as irrigações aí a cada 2 dias, né, nessa área de cebola. Então, seria aí, né, o consumo total, né, mensal.
Aí, se eu tivesse o valor do preço do quilowatt, então, por exemplo, isso aqui é a resposta, né, quilowatt-hora. Então, vamos supor que o quilowatt custasse lá 85 centavos. Eu pegaria, né, vezes 0,85. Então, aí, né, eu teria em reais, então, R$ 99,09, né, de custo total, né, com energia, durante o mês, né, nessa área aí de cebola, né. Então, deu um valor baixo, né? Mas por quê? Porque a potência da motobomba é uma potência pequena, tá? E talvez se a gente pegar aí uma área maior, né, uma motobomba aí de 30 CV, talvez isso aqui vai chegar lá em R$ 5.000 ou mais, tá? R$ 10.000 o consumo de energia. E aí vai depender muito também, né, do tempo da jornada de trabalho dessa motobomba. Talvez se ela trabalhar quase o dia todo, aí vai ter um consumo muito elevado, tá? Ficou claro aí esse exercício? Ficou, né? Um pouquinho difícil, mas ficou. Vamos fazer um segundo aqui para a gente ter uma melhor noção. Vamos comparar agora duas motobombas com rendimento diferente, que a gente falou lá de rendimento, né? Essa curva característica aqui da bomba KSB, tá? É a mesma lá daquele dimensionamento que eu fiz para a cultura do pimentão. Então, tem a vazão de 140 e uma altura manométrica de 65,24. Rendimento de 73%. E aí está perguntando, qual seria a economia mensal de energia caso fosse escolhida a motobomba em Bill do catálogo eletrônico, com rendimento de 80,73%? Então, vamos ver aí, né, como que o rendimento da bomba influencia no consumo de energia. Então, se eu escolher a motobomba da Embil, ela vai ter o quê? Ela vai ter um menor consumo de energia, ela vai ter uma menor potência. Considerando irrigações diárias com jornada de 4 horas por dia. Ficou no plural, mas aqui seria dia, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Então, o que a gente tem que fazer aí nesse exercício, hein? Então, a gente tem que determinar a diferença de potência, não é isso? Então, eu vou ter a potência da motobomba KSB e a potência da motobomba. Quanto que daria a potência da motobomba KSB, hein? Vamos fazer ela aqui na calculadora, rapidamente. Então, vamos zerar aqui. Então, a potência, ela é calculada de que forma? Então, a gente pega vazão, só que eu tenho que lembrar que a vazão é em metro cúbico, aliás, em litro por segundo, né? Então, vou pegar 140 metros cúbicos, metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora para litro por segundo, eu vou dividir por 3,6, não é isso? Eu posso dividir por 3,6. É a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000, passa para litro, metro cúbico para litro, e dividir por 3.600. Tem uma hora 3.600 segundos, né? Então, eu posso dividir por 3,6. Então, isso aqui dá 38,89, né, litros por segundo, arredondando. Aí, continuando o cálculo, na mesma equação, então, se eu pegar lá a equação da potência, o que é? Altura manométrica vezes vazão, dividido por 75 vezes o rendimento. Não é isso? Então, vou dividir por 75. Então, vou colocar aqui entre parênteses, né, porque está no denominador. Então, 75 é da equação lá da potência, vezes o rendimento em decimal. Então, esse rendimento de 73%, eu vou colocar 0,73. Beleza, então eu tenho aqui eu vou ter a minha potência em quilowatt, né? Aliás, em cavalo vapor. Então, deu lá, 0,7102. E tem que fazer uma outra coisa aqui, né? Estamos esquecendo aqui de multiplicar, né, multiplicar aqui, né, só para acrescentar aqui, tem que multiplicar pela altura manométrica, né? Vamos acrescentar aqui a altura manométrica, sem apagar lá, né, o 75, então, vezes 65,24. Dividido, agora sim, né, e abre parênteses, eu acrescentei aqui a altura manométrica,
Então, tá lá, né? 75 vezes o rendimento. Que além de dividir por 3,6, né, eu tenho que multiplicar pela altura manométrica. Agora sim, eu vou ter a potência em cavalo-vapor. Então, deu 46,34, né, pode arredondar aqui, cavalo-vapor. Foi a mesma potência lá que a gente calculou. Então, 46,34. Isso da motobomba KSB. Então, tá aqui, né, eu coloquei aqui a resposta, 46,34. Então, na sequência, o que eu tenho que fazer? Então, essa motobomba do catálogo Inbil, só mostrar aqui como que eu escolhi ela, né? Que eu pego aquela vazão e aquela altura manométrica. Eu só abrir aqui rapidamente o catálogo. Então, a vazão é 140 e a altura manométrica 65,24, tá? Então, voltando aqui no catálogo. Então, vamos colocar aqui, né? Seleção e aplicação de bomba, aplicação e irrigação. A vazão, 140. Então, 140 metros por hora. A altura manométrica, 65,24. Água limpa. Essa temperatura aqui, se quiser colocar a temperatura 15 a 30, pode colocar, né? Beleza, manda avançar. Frequência aqui eu deixei 60 Hz. Vamos ver se vai aparecer a bomba com o rendimento que eu coloquei lá, né? Então, a bomba IMI. Eu coloquei ela lá no próximo slide. O rendimento lá, né, 80,73, né? Vamos ver se é a mesma que eu coloquei lá. Então, vamos ampliar aqui o zoom. 80,73, né? Então, é aquela motobomba lá do catálogo, aquela que eu... E aí, se eu gerar as curvas dela lá, então, se eu gerar as curvas, é só selecionar ela aqui, né, de rendimento 80,73, manda avançar. Aí vai gerar as curvas dela. Então, vou ter a curva vazão, 140, altura manométrica, 65,24, né? Então, o ponto de funcionamento da bomba está aqui, nesse ponto vermelho. Aí eu vou ter o gráfico de baixo da potência, ó. Aí, se eu calcular a potência com aquele rendimento, vai dar em torno do quê? De 41, aproximadamente, né? A da KSB deu uma potência maior, né? Porque o rendimento dela é baixo. A da KSB deu 46. Então, essa aqui, se a gente calcular, né, vai dar menor, porque ela tem melhor rendimento. Então, o rendimento, né, 80,73, né? Então, exatamente aqui, né, nesse ponto vermelho. Então, tem a vazão 140 e o rendimento 80,73. Então, voltando aqui no arquivo do slide, aí eu coloquei aquele gráfico da bomba aqui na sequência, tá? Então, aqui é a potência da KSB. Então, aqui é aquele mesmo gráfico, tá? Com aquele rendimento de 80,73. Então, a potência da bomba, quanto que vai dar a minha potência? Aqui eu coloquei já o cálculo da potência, da 41,90 CV. Como que a gente faria ele na calculadora? Vamos na calculadora, só projetar aqui a calculadora, vou zerar aqui, né? Então, vou pegar a altura manométrica, então vou pegar 65, vou pegar na mesma sequência lá, né? A vazão, 140, dividido por 3,6, para passar para litro por segundo, né? De metro por hora para litro por segundo. Então, vezes a altura manométrica, 65,24 metro coluna d'água, né? Dividido a parênteses, então a equação da potência, né? 75 vezes o rendimento. Então, vou colocar o que no rendimento? Em decimal, né? 0,8073. Então, é esse rendimento aqui, né? Só que em decimal. Fecha parênteses. Então, dando igual, eu vou obter a potência da bomba. Em CV, ó, 41,90. Então, essa é a resposta aqui. Então, a partir do momento que eu tenho as duas potências, o que eu faço? Então, se eu tenho as duas potências, uma deu 46,34 e a outra deu 41,90. Então, perguntou aqui o quê? Qual que é a economia de energia? Então, se eu utilizar a motobomba da Inbil, a da Inbil tem um rendimento melhor que essa da KSB, não tem? Então, eu vou ter uma economia de potência.
Então, qual vai ser a minha economia aí de potência? Então, a economia de potência, então, eu vou pegar a bomba de maior potência, que é da KSB, menos a potência da bomba em Bill. Então, vou fazer, né? 46,34. Então, exatamente a potência da bomba KSB, né, que a gente calculou. Então, essa bomba aqui, menos 41,90. Então, 46,34 menos 41,90, eu vou ter a economia de potência. Então, deu uma economia de potência de 4,44 CV. Só que o que eu quero saber? Eu quero saber a economia de energia. Não é isso? Então, se eu tenho economia de potência, eu vou ter economia de energia, né? Como que eu faço a economia de energia? Então, eu pego a economia de potência vezes o tempo. Então, é o mesmo raciocínio. Energia é potência vezes o tempo. Então, a economia de energia vai ser o quê? Eu poderia fazer a energia, o consumo de energia de cada bomba para depois fazer a diferença? Poderia. Mas dessa forma aqui a gente faz de uma forma mais direta, né? Então, eu vou pegar os 4,44 CV, né, que é economia de potência, converta essa economia de potência em quilowatt, então, vezes 0,736, vezes o tempo de funcionamento por dia, né, eu tenho a jornada, que foi informada no slide anterior, né, aqui, ó, jornada de 4 horas por dia, irrigações diárias, ou seja, vai irrigar todo dia, durante um mês, né, 30 dias. Então, vou ter que multiplicar por 4 horas vezes 30. Então, no cálculo do consumo, né, de energia. Então, vezes 4 vezes 30. Aí que eu vou simplificar, né, eu vou obter quilowatt-hora. Então, fazendo essa conta, vamos ver na calculadora quanto que dá o cálculo. Então, vamos zerar aqui a calculadora. 4,44 CV, né, vezes 0,736. Então, já vou obter aqui os quilowatts, né? A economia de potência, né, em quilowatt. Então, deu 3,26 kW. Aí, continuando na frente, vamos acrescentar aqui na frente, né, do cálculo. Então, vou multiplicar por 4 horas, vezes 30 dias, né? Aí, eu vou ter o total de quilowatt-hora do mês. Então, eu vou ter uma economia de 392 kWh num mês. Então, isso representa um valor considerável aí, né, se a gente considerar uma conta de energia. Isso em uma motobomba, né, funcionando um tempo pequeno, né, por dia, apenas 4 horas. Então, 392 ponto, deu ponto 14, né, aqui deixei 392, né, quilowatt-hora. Aí, se a gente multiplicar isso aqui, né, por lá tantos centavos, né, o quilowatt, então, se a gente pegar aí o valor do quilowatt, né, da Enel, talvez a gente obteria aí em torno de R$380, né, de economia de energia, entre utilizar uma bomba da KSB e uma bomba da Enbil, tá? Então, isso aqui, no caso, é uma economia, né? Então, é muito importante, quando vocês for escolher, né, uma motobomba, tentar ao máximo localizar, né, uma motobomba de maior rendimento. Eu recomendo que o rendimento seja de no mínimo 70%, tá? E talvez vocês pesquisem no catálogo e não encontrem a bomba, né? Encontra lá uma bomba de 50% de rendimento, é um rendimento muito baixo. Então, esse rendimento muito baixo, ele tem um custo a mais, tá? Em consumo de energia. Ficou clara essa parte aí do rendimento e do consumo de energia? Porque aqui, na verdade, a gente fez uma diferença, né, entre duas bombas, tá? Do quanto que elas consomem. E de quanto que uma economiza em relação à outra. Então, um outro tema aí interessante, pessoal, além do consumo de energia, é a cavitação de bombas, tá? Tem tudo a ver também com o rendimento. O que é a cavitação? A cavitação é a formação de bolhas de ar, na verdade, vapor, tá? Na sucção. Porque quando a pressão na sucção fica muito negativa, a gente tem o rompimento da coluna de água. Essa coluna de água ela tende a se romper por excesso de pressão negativa. Então, geralmente ocorre quando a altura de sucção ela é muito grande. Então, uma altura de sucção acima de 8 metros vai fazer com que a pressão fique muito, muito negativa, né?
Então, eu vou ter uma pressão, por exemplo, de menos 8 metros por coluna d'água. Porque para succionar nessa coluna de água, então a gente precisa de uma força. Então, essa força, né, ela tem que ser uma pressão de pelo menos, né, 8 metros por coluna d'água. Só que 8 metros por coluna d'água é negativo, né? E aí, quando a gente tem essa pressão negativa, então, quando ela ultrapassa a pressão de vapor do líquido, a gente tem a formação de bolhas de vapor na sucção. Então, a gente teve uma pressão aí, né, abaixo da pressão de vapor do líquido, tá? E a gente pode definir esse termo cavitação como a vaporização de um líquido pela redução da pressão durante o escoamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, o ar muito rarefeito ou num local de grande altitude, então a gente tem uma tendência aí, né, de ter menor pressão atmosférica, e quando a pressão atmosférica é menor, é maior a possibilidade, né, da gente ter a cavitação, devido ao próprio a própria força-peso, né, da coluna de água, que ocasiona, né, essa cavitação. Então, a gente não pode confundir cavitação com entrada de ar, tá? Porque a entrada de ar, ela é um fenômeno diferente. Então, a entrada de ar, talvez quando dá a entrada de ar, né, você dá a partida na bomba e você não tem escoamento de água. Já quando ocorre a cavitação, né, a gente tem um escoamento de água, só que essa água, ela é misturada, né, com bolhas, tá? E a cavitação, ela ocasiona ruídos. Ocasiona ruído na própria sucção, né, no rotor da bomba. Então, são algumas consequências aí da cavitação, tá? Esses ruídos, né, vibração na sucção durante o bombeamento. E outra consequência, né, o desgaste que essas bolhas, né, ocasionam no rotor da bomba. Então, vocês imaginam, né, uma pressão negativa e um rotor em alta velocidade, 3.500 rotações por minuto. Então, a gente tem o quê? O choque, a implosão, né, dessas bolhas no rotor, nas palhetas do rotor. Então, isso ocasiona um desgaste, tá, do rotor, devido aí nessas, né, bolhas. Então, é uma das principais consequências, tá, da cavitação. Então, como que evitar esse fenômeno da cavitação? Então, para evitar, né, a gente tem que fazer um dimensionamento correto da tubulação de sucção. Então, ela deve ser dimensionada para atender, né, uma determinada altura, tá? Porque quando a gente aumenta essa altura da sucção, a pressão fica mais negativa. Então, a gente poderia representar essa cavitação da seguinte forma. Então, a gente teria, por exemplo, formação de bolhas. Então, vou ter a sucção do líquido. Então, teria que ter uma força nesse sentido, né? Então, o rotor vai girar lá em alta velocidade, e aí esse rotor, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o líquido, né, na verdade. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? A gente tem uma força-peso da coluna de água. Então, essa força-peso, ela faz com que ocorra, né, o surgimento de bolhas, tá? É como se a coluna d'água tendesse a se romper, devido ao quê? A pressão atmosférica, né, que vai influenciar nisso aqui. Então, se a gente tiver um ar muito rarefeito, tende a formar, né, mais bolhas na sucção, tá? E essas bolhas, elas ocorrem principalmente nessa parte aqui da curva, tá? Da sucção. Então, essas bolhas, elas vão chegar lá no rotor, né? E o rotor girando em alta velocidade, né, elas vão ocasionar um desgaste do rotor. Então, né, nessa parte aqui da motobomba, a gente vai ter pressão negativa. E no recalque, a gente vai ter, então, a gente vai ter uma passagem de uma pressão negativa para uma pressão positiva, tá? Então, essas bolhas, né, elas vão, vamos dizer, encontrar, né, com o rotor em alta velocidade, e aqui vai ter uma transformação dessa pressão, né? Então, por isso que ocasiona o desgaste. Então, a gente vai ter uma pressão aqui, talvez aqui na sucção, a gente tenha uma pressão de menos, vamos supor, menos 6 MCA. E já aqui no recalque, talvez a gente tenha uma pressão lá de mais 40 MCA. Aí você vai ter lá um aspersor que tem uma pressão de serviço de 30 MCA, né?
Então, eu vou ter uma variação de pressão aí de menos 6 a 40. Então, essa grande variação aí, né, que vai ocasionar, né, esse fenômeno da cavitação. E quanto maior o diâmetro de rotor, também maior é a tendência de ter cavitação, tá? Porque você vai ter uma pressão mais negativa na sucção. Então, voltando aqui, deixa eu passar aqui para o slide, né? Voltou lá no slide que a gente estava anteriormente. Vou só projetar aqui novamente. Foi um probleminha aqui no mouse, só um momento. Então, pessoal, é o seguinte, para não ter cavitação, a gente precisa calcular o NPSH, tá? Então, o fabricante das bombas, ele informa um valor de NPSH requerido. Esse NPSH, ele é um termo que vem do inglês, que quer dizer altura positiva líquida de sucção, tá? Então, o fabricante ele vai informar o NPSH requerido no catálogo da bomba. Então, naqueles mesmos gráficos lá, então, se a gente observar lá, a gente vai ter o gráfico, né, do NPSH requerido. Deixa eu só voltar aqui nos gráficos da bomba. Então, aqui a gente tem o NPSH requerido, tá? Então, se eu pegar a vazão de 140, até chegar naquela curva ali, aí se eu projetar para o lado esquerdo, lá no eixo, lá, né, o eixo Y, eu vou ter o NPSH requerido. Então, para essa bomba de 140, eu teria um NPSH requerido aproximadamente de 6,8 metros por coluna d'água. Isso significa que eu não posso ter uma sucção com mais de 6,8 metros por coluna d'água, tá? Porque o meu NPSH, a minha altura de sucção, ela tem que ficar abaixo disso aqui. E ainda assim, eu tenho que contabilizar outras perdas. Eu vou ter a perda de carga devido ao atrito, além da altura geométrica da sucção, que vai influenciar nessa cavitação. Então, para a bomba não cavitar, eu tenho que determinar o NPSH disponível. Então, esse NPSH disponível seria o valor do local de instalação da bomba. Então, tem o que o fabricante informa, né, o que é o requerido, e tem o do local de instalação da bomba. Então, esse NPSH disponível vai depender da pressão atmosférica local, tá? Ele vai depender da altura geométrica da sucção, ou seja, vai depender do local, né, de instalação da casinha de bomba, vai depender da perda de carga na sucção. Isso aqui implica que eu não posso utilizar um comprimento muito grande, tá, na minha sucção. Por exemplo, eu não posso ter uma bomba com 100 metros de tubo na sucção. Talvez, por exemplo, o irrigante quer utilizar água, vamos supor, de um rio, e quer instalar a casinha de bomba a 100 metros da fonte de água, né, lá do rio. Talvez esses 100 metros vai ocasionar, né, uma grande perda de carga, e aí vai ter o problema da cavitação. Porque vai perder energia, né, vai perder pressão, né, ao longo desse comprimento. Então, o comprimento ele não pode ser muito grande, o diâmetro também não pode ser muito pequeno, né, porque pequeno diâmetro ocasiona maior perda de carga, e a altura geométrica de sucção também não pode ser muito grande, né? Então, a gente tem que fazer a diferença da pressão atmosférica local com essas perdas, tá? A altura da sucção, a perda de carga na sucção e a pressão de vapor da água. Porque a temperatura da água também influencia, tá, no fenômeno da cavitação. Então, se eu aplicando essa equação aqui, eu vou obter o NPSH disponível. E para a bomba não cavitar, esse NPSH disponível deve ser maior que o requerido. Tá? Então, vou apresentar aqui um exemplo de como obter esse NPSH disponível. E outra coisa, como que a gente sabe a pressão atmosférica local, se a gente não tem um barômetro? Então, a gente pode estimar a pressão atmosférica local, em função da altitude. Ao nível do mar, essa pressão atmosférica ela é aproximadamente 10,33, tá? MCA. Quando a gente aumenta a altitude, o que acontece com a pressão? A gente vai ter uma pressão menor, então vou ter menor peso, né, da coluna de ar. Então, por exemplo, se a gente considerar aí a altitude, vamos dizer, lá da Bolívia, né, vamos supor 3.600 metros de altitude. Então, lá eu tenho uma menor pressão atmosférica.
Claro que não só a altitude influencia, né? A gente tem a umidade relativa do ar, a temperatura, que também influencia na pressão atmosférica local. Mas aí, no caso, a gente pode estimar, calcular, tá, essa pressão atmosférica local, em função da altitude do local. Então, para calcular a pressão atmosférica local, a gente pega a pressão ao nível do mar e subtrai 0,12 vezes a altitude dividido por 100. Isso aqui significa o quê? Que para cada 100 metros de altitude, a pressão atmosférica ela diminui 0,12 MCA, tá? Ela diminui 0,12, se eu tiver, por exemplo, 500 metros de altitude, 500 dividido por 100, 5, né? Então, eu teria que fazer 5 vezes menos 0,12. Então, eu teria aí uma diminuição, né, de 5 vezes. Então, vou ter aí uma proporção aí, né, e essa pressão diminui. E como eu falei da pressão de vapor, né, que também está lá na equação, aqui, ó, no NPSH, então tem que saber aproximadamente, né, a temperatura da água que eu vou utilizar na irrigação. Normalmente, a temperatura da água ela vai estar aí entre 20 e 30 graus, né? Então, na equação do NPSH, eu tenho que diminuir esse valor, né, de pressão de vapor da água, tá? Então, se for 20 graus, né, menos 0,239 aqui na equação. Então, vamos apresentar um exemplo aqui agora. Ó, um irrigante no município de Morrinhos precisa de uma motobomba com vazão 140. Eu peguei aqueles mesmos dados lá, tá? Altura manométrica 65,34. Verifique se haverá cavitação na sucção para a motobomba KSB que foi escolhida, sendo o NPSH requerido igual a 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a pressão atmosférica local, estimar ela, né? Então, vamos supor que a altitude do local, né, de instalação dessa bomba no município de Morrinhos, seja de 735 metros. Aí eu tenho a pressão ao nível do mar, 10,33. Temperatura da água, 20 graus Celsius. Tem lá a pressão de vapor, né? A altura geométrica da sucção, 2 metros. Perda de carga na sucção, 0,28. Vai ocorrer cavitação, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro, eu vou determinar a pressão atmosférica local, depois eu vou pegar essa pressão atmosférica local e calcular, né, o NPSH disponível. Então, vou fazer dessa forma. E depois eu vou comparar esse NPSH disponível com o requerido, né, pelo fabricante, né? No caso aí, né, o fabricante, né, a bomba KSB, no caso. Então, eu vou comparar, né, os dois NPSH. Então, fazendo o cálculo, como que ficaria? A pressão atmosférica do local, né, qual que é o local? Morrinhos. Então, vou pegar, né, 10,336 da pressão ao nível do mar, menos 0,12 vezes a altitude de Morrinhos, né, no caso aqui 735, né, que seria do local de instalação da bomba, dividido por 100. Aí, fazendo esse cálculo na calculadora, ficaria como? Então, 10, vou ligar aqui, né? 10,336 menos 0,12 vezes 7,35 dividido por 735 dividido por 100, eu posso colocar aqui 7,35, né? Só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Igual 9,454. Pressão atmosférica em Morrinhos, 9,454. Aí, o que eu faço? Eu pego essa pressão atmosférica do local e substituo no NPSH disponível. Aí eu vou subtrair a altura da sucção, 2 metros, a perda de carga da sucção, 0,28, e a pressão de vapor, né, da água, que depende da temperatura da água, 20 graus Celsius, 0,239. Aí eu vou fazer o quê? Vou calcular o NPSH disponível. Então, aí fazendo essa conta, então ficou, né? Pegou a pressão, 9,454, menos 2, menos 0,28, menos 0,239. Então, tá lá, né? 6,93 MCA.
Então, isso aqui é o disponível. Eu pergunto, vai ocorrer cavitação? O que vocês diriam, hein? Aí vocês vão comparar com o requerido, que é 5 MCA. O disponível é 6,93. Então, lá eu falei, né, que para não ter cavitação, o disponível tem que ser maior que o requerido. Então, nesse caso aqui, conclusão, não haverá cavitação. Por quê? Né? 6,93 é maior que 5, que é o requerido, né, pelo fabricante. Então, a gente faria o cálculo, né, dessa forma. Então, essa pressão de vapor, só para vocês entenderem melhor, como que a gente poderia considerar aí, né, a pressão de vapor em função da temperatura? É o seguinte, a água, ela passa de líquido para vapor. Por exemplo, se a gente tiver ao nível do mar a gente tem uma pressão atmosférica, né, de 10,336. Então, ao nível do mar, eu posso dizer que a água ela passa de líquido para vapor numa temperatura de 100 graus Celsius. Se eu tiver num local de maior altitude, o que acontece? A água, na fase líquida, ela pode passar para vapor, entrar em ebulição, numa temperatura até menor do que 100 graus Celsius. Por exemplo, se eu tivesse um local de ar rarefeito, com uma pressão de 4,831 MCA, então essa água ela passaria para vapor, né, ela entraria em ebulição, numa temperatura de 80. Talvez, por exemplo, em morrinhos, né, se a gente tem na altitude, talvez a água ela entre em ebulição a 98, 99 graus Celsius. Então, a pressão de vapor é isso, né? Seria a pressão, né, com que o líquido passa para a fase gasosa, né? E aí, isso aí depende da temperatura. Então, seria... A gente tem aí, né, para cada... E vai depender do líquido também, né? Para a água, a gente tem uma pressão de vapor. Por exemplo, para o álcool, para a gasolina, todos os líquidos vão ter uma pressão de vapor diferente. E vai depender da temperatura, tá? Talvez é um conceito um pouco complexo, né, de entender, mas é isso. Então, depende aí da temperatura, né? Cada líquido depende da temperatura. No caso, estamos falando de água, né? Então, naquela temperatura de 20, a pressão de vapor, né, é um valor pequeno. Então, aí a gente calculou, né, chegou a essa conclusão de não ter a cavitação. Então, esse fenômeno da cavitação, ele ocasiona, né, desgaste no rotor. Então, nos rotores de bomba, seja ele semiaberto, rotor fechado ou rotor aberto, então a gente pode ter diferentes desgastes, tá? Então, a gente pode ter desgaste devido à cavitação, devido às bolhas, né? A gente pode ter desgaste por corrosão e por abrasão. Qual que seria a diferença entre esses três termos, hein? Cavitação seria as bolhas, né? Bolhas de vapor. A corrosão seria o quê? A gente pode ter presença de sais na água, ou mesmo baixo pH, e causar oxidação do rotor. Então, eu teria um outro fenômeno, né? Então, eu teria uma causa química. E já na cavitação, eu tenho uma causa física, né? A baixa pressão. Então, aqui na corrosão eu tenho uma causa química, baixo pH e a presença de sais na água. Então, vou ter a ferrugem, né? A oxidação vamos dizer, do ferro fundido. E a abrasão, o que seria a abrasão? A abrasão seria o desgaste devido à presença de areia na água, tá? Então, quando a gente tem partículas de areia em suspensão, então, quando a água ela atinge o rotor, né? Então, o rotor estando em alta velocidade, essas partículas de areia, elas vão causar desgaste. Da mesma forma, a gente pode ter desgaste, né, da tubulação de ferro fundido, né, do sistema pivô central. Então, toda a parte lá, né, galvanizada, né, com revestimento lá de zinco, né, para não ter problema de corrosão. Então, a gente pode ter a oxidação, né, da tubulação. Então, pode ter o desgaste, né, da película de zinco e a gente ter, né, talvez, né, problema de vazamento de água. Então, com o tempo, pode acontecer da tubulação, né, ela perfurar, devido, né, ao desgaste em excesso, devido à presença de areia. Porque quando pressuriza o sistema, então essa areia ela vai ter uma turbulência, né, dentro da tubulação. E a água estando escoando, né, a gente vai ter um desgaste maior. Como minimizar e evitar a cavitação?
Então, as medidas. A principal medida é diminuir a altura da sucção. Então, a gente pode posicionar a bomba, né, o mais próximo da fonte de água e diminuir essa altura, tá, da sucção. Então, ela é a principal medida. Existem outras medidas, por exemplo, diminuir o número, né, de acessórios de curva. Essa válvula de pé ela ocasiona uma perda de carga localizada. Talvez alguns acessórios, né, por exemplo, ao invés de usar um joelho, né, que é uma curva de raio curto, a gente poderia utilizar uma curva de raio longo. Então, isso minimiza também, né, o problema da cavitação. Se possível, diminuir a temperatura da água. Como que a gente diminui a temperatura da água na irrigação? Então, a principal medida seria o quê? Sombrear a fonte de água, tá? Mas isso aqui é uma medida, né, que vai influenciar muito pouco, tá, na cavitação. O principal mesmo, né, é a altura, diminuir a altura da sucção. Utilizar uma pré-bomba, seria o que essa pré-bomba? A gente poderia utilizar uma bomba após a outra, instalar bombas em série. Então, por exemplo, para quem utiliza águas de poços profundos, normalmente tem que utilizar duas bombas, né? Pode utilizar uma bomba submersa e pode utilizar uma bomba centrífuga de eixo horizontal. Então, uma bomba após a outra. Só que essas bombas, elas têm que ter a mesma característica de vazão e de altura manométrica. Para uma bomba não forçar, né, trabalhar, né, de forma forçada, tá? Em relação à outra bomba. Então, seria a instalação, né, de duas bombas, uma após a outra. Utilizar tubulações mais lisas, né, no caso PVC, né, seria o material aí, né, que ocasiona menor perda de carga, tem menor rugosidade. Utilizar maior diâmetro na sucção, então isso aqui vai diminuir a perda de carga, né, maior diâmetro. E existe uma outra medida, que seria diminuir a vazão, né, controlando o registro no recalque. Então, normalmente, nas bombas, né, tem esse registro de gaveta. Então, se a gente trabalhar com ele totalmente aberto, talvez a gente vai ter o quê? Pressão muito negativa na sucção. Se a gente fechar parcialmente esse registro, por exemplo, fechar uns 10%, o que vai acontecer? A gente vai diminuir a vazão da bomba. E quando a gente diminui a vazão da bomba, o que acontece? Se a gente obstrui ali parcialmente a passagem da água, a pressão aumenta para trás, né? Então, aumenta nesse pedaço do recalque e aumenta também na sucção. Só que essa medida ela não é tão recomendável, tá? Por quê? Porque ela vai diminuir o rendimento da bomba, tá? Então, a partir do momento que a gente fecha esse registro um pouco, o que vai acontecer com a altura manométrica da bomba? Então, a gente vai ter uma perda de carga grande aqui, e essa perda de carga aqui, né, vai impactar na pressão na tubulação de recalque. Então, vai reduzir a pressão na tubulação de recalque. Ou seja, eu vou diminuir, né, a altura manométrica da bomba. Então, eu vou passar a ter um outro rendimento aí, né, da minha motobomba. Dúvidas nessa parte aí de motobomba, pessoal? Ou tá tudo tranquilo? Vou apresentar aqui a última parte para a gente finalizar sobre a uniformidade de irrigação. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí nessa parte de bombas. Vou só fechar aqui esse arquivo para a gente passar para o outro. Um problema aqui no meu mouse, só um momento. Então, uniformidade de irrigação. Só ver se o pessoal postou aqui alguma dúvida aqui no chat. Acho que não, né? Tá tudo tranquilo. Então, pessoal, o que vem a ser a uniformidade de irrigação? Então, essa parte de bombas que a gente falou, eu espero que no retorno, talvez em 2021, né, não sei como que vai ser a continuidade das aulas no terceiro trimestre, mas eu espero fazer uma aula prática aí com vocês, tá, na disciplina aí de irrigação, né, para mostrar essa parte de equipamentos, né, motobomba. Aí tem esse conteúdo também da uniformidade, né, que é um conteúdo aí que demanda aula prática, tá? Mas eu vou apresentar aqui a metodologia aí, tá, de como determinar a uniformidade de irrigação. Então, a uniformidade de irrigação nada mais é
que é o quê? A distribuição da lâmina da água, né, de forma uniforme em toda a área irrigada. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma área de pastagem, então, nessa área de pastagem, uma irrigação uniforme, então, para mim ter uma irrigação uniforme, eu teria que ter a mesma lâmina de água em toda a área de pastagem. E aí a gente tem diferentes sistemas, tá? Com metodologias diferentes para determinar a uniformidade. Então, na aspersão convencional, então, determinar a uniformidade é quantificar a distribuição espacial da lâmina de irrigação. Então, dentro do meu perímetro irrigado. Então, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que distribuir, tá, coletores de água, pluviômetros, né, na área, para coletar volumes de água. E ver, né, o quanto que essa lâmina de água, né, varia dentro daquela área. Então, a uniformidade, ela depende muito do espaçamento, tá, entre as pessoas, da sobreposição também, tá? Tem que ter uma sobreposição de áreas molhadas, né, por diferentes aspersores. Depende também de fatores climáticos, né, como o vento, direção do vento, né, dentre outros parâmetros, tá, que vão influenciar nessa uniformidade. Então, a gente tem aqui agora os principais fatores que influenciam na uniformidade. Bocais, né, o diâmetro de bocal. Então, sempre que a gente for escolher aspersor rotativo, a gente tem que dar preferência para aspersores de 2 bocais. Então, o aspersor de 2 bocal, ele tem um bocal maior, que tem um maior alcance, que vai irrigar, né, vamos dizer, a área mais afastada, né, do tubo de subida, e tem um bocal menor, né, que vai distribuir água principalmente, né, ali próximo do tubo de subida. Então, isso aí, né, é um parâmetro relevante, né, o número de bocais do aspersor. E também o diâmetro do bocal, tá? Então, escolher aspersor com 2 bocais e diâmetro, né, compatível, né, com a pressão. Talvez se o irrigante já tem uma motobomba, então tem que comprar um aspersor, né, que seja compatível, né, que vai formar um tamanho de gota adequado. Depois, mais à frente, eu vou falar, tá, do tamanho de gota. Aí a gente tem um outro parâmetro, né, que é o grau de pulverização do aspersor. Porque é o seguinte, no aspersor, como vocês podem observar nesses 3 esquemas aqui, ó, a gente tem diferentes tamanhos de gota. Normalmente, as gotas maiores, elas têm o quê? O maior alcance, tá? Então, quando a gente tem o fracionamento do jato em gotas, acontece isso aqui. Então, as gotas mais pequenas, né, vai cair ali mais próximo do aspersor, e as gotas mais grandes, né, que vai sair no maior bocal, então, vão ser distribuídas, né, de forma, vamos dizer, mais longe, né, elas vão ter um maior alcance. Então, mesmo numa pressão normal, a gente vai ter variação, né, do tamanho de gota. Se eu tiver uma pressão muito alta, o que acontece? Aí eu tenho uma pulverização excessiva do jato. Ou seja, eu vou ter gotas muito pequenas, tá? E, consequentemente, o alcance vai diminuir. E quando eu tiver uma pressão muito baixa, fica no inglês, né, mas seria pressão muito baixa, a gente também vai ter um perfil desuniforme, né, de distribuição de água, tá? Então, o excesso de pressão é problema, e a baixa pressão também é um problema, tá, para a distribuição de água. Então, eu tenho que ver, né, qual que é a pressão normal. Então, eu tenho que atender aquelas pressões lá, né, que o fabricante recomenda. Então, quando vocês pegam lá o catálogo de aspersor, né, vai escolher o aspersor. Então, além de ver lá o parâmetro de precipitação, então tem que ver também, né, qual que é a pressão, né, que vai utilizar aquele aspersor. Se é 20 MCA, 25, 30 e assim por diante. Espaçamento entre aspersores. Aqui um outro parâmetro relevante, tá? Então, o espaçamento entre aspersor, o fabricante também recomenda. Então, todo fabricante de aspersor, né, então, para colocar o aspersor à venda, ele tem que informar aquelas características lá que a gente viu, né, no catálogo. Ele tem que informar a vazão do aspersor, ele tem que informar a pressão do aspersor e qual o espaçamento, né, que o irrigante vai utilizar esse aspersor. Então, o espaçamento, ele determina muito a distribuição de água. Então, quando a gente coloca, tem lá um aspersor de 12 ou 15 metros de alcance, talvez a gente possa instalar esse aspersor num espaçamento até mesmo 6 por 6, para ter o quê? A sobreposição, né,
das áreas molhadas, tá? Então, todo dimensionamento de irrigação para aspersão convencional, né, tem que ter essa sobreposição. A gente nunca pode colocar, né, o aspersor, por exemplo, tem lá 12 metros de alcance, esse outro tem 12 metros de alcance, e coloca esse aspersor a 24 metros do próximo aspersor, né? Então, esse espaçamento de 24 metros, ele não teria, né, uma boa uniformidade. E a sobreposição, ela tem uma recomendação, tá? Um critério que é de acordo com a velocidade do vento. Isso aqui está descrito, né, por Bernardo, né, naquele livro, né, o Manual de Irrigação. Então, na condição de vento, quanto maior a velocidade do vento, maior deve ser a sobreposição. Então, essa sobreposição ela pode variar de 30%, numa condição sem vento, de 30%, a até 70%, tá? Então, quando a gente tem aí, ó, velocidade do vento maior que 4 metros por segundo. Então, para a gente saber essa velocidade do vento, a gente teria que ter um anemômetro, né? Ou mesmo uma estação meteorológica, né, próxima da área irrigada. Poderia instalar um anemômetro e ver, né, fazer a média aí de velocidade do vento naqueles meses, né, que faz a irrigação. Talvez a gente vai ter uma área irrigada de abril até agosto. Aí a gente poderia, né, fazer uma velocidade média do vento nos horários, né, de irrigação. Então, por exemplo, se a gente faz a irrigação 4 horas da tarde, de 4 às 5 da tarde, então teria que ter uma velocidade média do vento, né, daquele horário. Então, isso, né, nos daria uma noção, né, de quanto que seria esse percentual de sobreposição, tá? Acho que a gente até falou, né, do percentual de sobreposição anteriormente. Você resolveu, né, alguns exercícios aí, né, para determinar quantos metros nessa sobreposição, tal. Então, a sobreposição ela pode ser feita de várias formas, porque no espaçamento aspersor a gente pode ter arranjo retangular, quadrado, triangular. Então, a sobreposição, na verdade, a gente teria isso aqui, tá? Então, a gente teria lá a área molhada, né, por cada aspersor, e aí a gente pode ter parte da área, né, sendo irrigada por 2 ou mais aspersores. A gente pode ter sobreposição até mesmo acima de 70%, tá? Talvez sobreposição de 100%, onde um aspersor, o alcance de um aspersor coincide exatamente, né, com o próximo aspersor da linha lateral. E por que tem que ter a sobreposição? Por causa disso aqui, ó. Então, se o aspersor é instalado num espaçamento retangular, e, na verdade, o alcance dele é ao longo de um raio, então, se ele irriga uma área circular, vai ter déficit de água nos cantos de área irrigada, né, do espaçamento do aspersor. Então, teria aqui um déficit de irrigação, talvez aqui um excesso de irrigação. Então, por isso, né, que eu tenho que ter isso aqui, ó, a sobreposição, tá? Então, isso aqui é o perfil, né, de um mini aspersor, tá? Operando uma pressão de serviço de 300 kPa, né, que seria 30 MCA, tá? 300 kPa. Então, a uniformidade, né, ela não é perfeita, né, quando a gente considera uma aspersor apenas. Talvez é uma das dificuldades, né, para a gente, por exemplo, irrigar uma área pequena utilizando apenas um aspersor. Imagine irrigar uma horta com formato retangular usando apenas um aspersor. Não tem como, né? A não ser que você tenha um alcance, né, maior do que, por exemplo, o comprimento ou a largura da horta, só que aí você vai ter um desperdício de água, né, aplicando água além, né, do perímetro. Além do perímetro daquela horta, né, vamos dizer assim. Disposição dos aspersores no campo, isso aqui é outro fator que influencia. Então, como eu falei, né, a disposição quadrada, retangular, triangular. Dentre esses 3 arranjos, tá, o triangular é o que possibilita a maior uniformidade. Então, se a gente tiver que considerar, fosse escolher um, tá, eu escolheria o triangular. Porque o triangular ele vai ter um aspersor numa posição mediana aos 2 aspersores, né, da linha lateral que está mais próxima. Então, vai possibilitar, né, uma melhor sobreposição da lâmina, tá? Um outro fator, né, o vento.
Então, o vento, ele proporciona o quê? Deriva, né? Deriva, evaporação. Então, né, aqui a gente tem uma imagem, né, de um aspersor do tipo canhão hidráulico portátil, né? Então, no caso aqui, um equipamento portátil, né, ao longo de um canal, irrigando a cultura do milho. Então, isso aqui, né, é um sistema que não seria recomendado, tá? Então, a gente utilizar um equipamento desse numa condição de vento, porque a gente tem a deriva, e mesmo quando a gente utiliza um aspersor dessa forma aqui, né, sem fazer uma sobreposição, a gente vai ter excesso de água, né, em parte da área, e pode ter déficit em outro setor, né, da área irrigada. Então, aspersores muito grandes, né, ou mesmo quando usa grandes aspersores, né, num espaçamento muito grande, pode ocasionar, né, esse tipo de problema. O sistema autopropelido também, né, quando utilizar o sistema autopropelido, eu tenho que fazer a sobreposição, tá? Entre as faixas irrigadas. Não é simplesmente eu dividir a área em vários retângulos e cada vez que deslocar o equipamento, eu vai irrigar um retângulo diferente. Claro que quando ele está irrigando uma faixa, e quando eu volto fazendo a irrigação da faixa seguinte, então tem que ter uma sobreposição da primeira faixa com a segunda faixa, tá? Ele vai irrigar, né, faixas retangulares, e entre essas faixas eu tenho que ter a sobreposição. Então, a gente falou do vento, então como que o vento pode influenciar, tá, no perfil de distribuição de água. Então, vocês podem observar aqui, ó, sem vento e com vento. Então, tem um deslocamento, né, da massa de água, tá, na área irrigada. Aqui a gente já falou, né, está repetindo um slide aqui, mas depois eu excluo ele, tá, ficou repetindo um slide. Ensaio de uniformidade. Como que esse ensaio de uniformidade é feito, hein? Então, o ensaio de uniformidade, ele consiste, então, em distribuir uma malha de coletores ao longo da área irrigada. É necessário avaliar todos os aspersores? Não. Então, a gente pode escolher um aspersor, né, por exemplo, em posição mediana da linha lateral, para fazer o ensaio. Então, se a gente tem todos os aspersores, né, com a mesma característica, então não tem necessidade da gente avaliar todos. Então, a gente vai escolher um aspersor que está trabalhando ou operando, né, numa pressão, num valor mediano. Então, a gente poderia escolher, né, o aspersor em posição mediana, né, na linha lateral. E escolher uma linha lateral, né, que seja representativa daquela área, né, ou daquele falhão. Espaçamento entre os coletores. Então, o espaçamento vai depender muito do alcance do aspersor, tá? Então, a gente pode ter coletores no espaçamento 1 por 1. Então, vou ter cada coletor representando 1 metro quadrado de área. E esse primeiro coletor, normalmente, a gente coloca na metade do espaçamento. Então, por exemplo, se eu tiver um espaçamento de 1 metro, então eu colocaria, né, meio metro no sentido aqui do eixo X e meio metro no sentido do eixo Y. De forma que esse coletor, né, fique representando no centro de uma quadrícula, tá? E ele fica representando ali, né, uma área de 1 metro quadrado. Aí, se eu instalar no espaçamento 2 por 2, cada coletor vai representar 4 metros quadrados, tá? Se for no espaçamento 3 por 3, cada um vai representar 9 metros quadrados. Então, essa quantidade, esse espaçamento vai depender muito do alcance do aspersor. E o número de coletores também, tá? Vai depender aí do alcance. Então, normalmente, um ensaio aí, né, com uma boa precisão, ele tem que ter de 36 a 144 coletores, tá, de água. Coletores, né, ou pluviômetros. A gente fala coletor, tá? Então, existem os kits, tá, de fazer esses ensaios de uniformidade. Então, a gente dá o nome de coletor. Então, ele tem lá uma área, né, de coleta conhecida. Normalmente, a gente coloca esse coletor, tá, numa haste metálica, né, para evitar, né, respingo de solo, tá, para dentro do coletor. Então, esse esquema aqui é aquilo que eu falei, tá, que usa metade do espaçamento. E aí, esse alinhamento de coletores no campo, a gente faz ele com uma trena, tá? Então, esse aqui é um tema que depois eu espero fazer uma aula prática com vocês, tá? Espero aí a gente retornar, né, o mais breve possível, para a gente trabalhar aí, né, alguns desses conteúdos, tá? Fazendo aula prática.
Aqui seria um outro esquema, tá? Então, tem um aspersor no meio e os coletores, né, instalados aí, né, várias linhas de coletores, né, em volta do aspersor. Então, nesse esquema aqui, né, eu tenho 9 coletores, né, em cada quadrante. Então, totalizando aí, né, 36 coletores. Aqui seria o mínimo, tá? 36. O que mais que é necessário fazer no ensaio? Medir a vazão do aspersor. Então, primeiramente, eu tenho que regular, né, a pressão de funcionamento do aspersor. Aí a gente instala um manômetro na base do aspersor, aí a gente coloca lá um T e conecta o manômetro e faz a medição da vazão. Como que a gente mede a vazão de um aspersor? Então, a gente conecta duas mangueiras, uma mangueira em cada bocal, tá? E coleta o volume num determinado tempo. Então, aí a gente pode usar o cronômetro, né? O próprio cronômetro de celular, né? Para cronometrar esse tempo. Aí a gente pega, né, o volume coletado e dividir pelo tempo. Então, se eu usar um tempo lá de 30 segundos, aí eu vou medir esse volume, né, eu posso medir esse volume no aproveta, ou mesmo eu posso pesar, né, a massa de água e usar lá a proporção, né, de 1 litro por quilo. 1 quilo de água equivale a aproximadamente 1 litro, né? E aí a gente obtém esse volume, né? Mesmo determinando a massa, né, pesando essa massa de água numa balança. Então, monitora a pressão, e aí tem como a gente comparar essa vazão medida no campo com a vazão de catálogo, tá? Porque nem sempre a vazão vai dar exatamente aquele valor, né, que está lá no catálogo. Vai depender muito, né, da posição desse aspersor na linha. Talvez eu vou ter perda de carga, né? Então eu tenho que colocar uma pressão, né, o mais próxima possível do valor informado no catálogo. Então, se o catálogo informar 30 metros coluna d'água, então eu vou regular lá, né, através do registro, posso ter um registro no início da linha, e controlar a pressão do meu aspersor, né, naquela pressão conforme a pressão informada em catálogo. Tempo de ensaio. Então, tem uma recomendação também, tá, o tempo aí de coleta de água nesses coletores. Então, esse tempo ele deve ser, no mínimo, igual à metade, tá, do tempo das irrigações normais. Então, se a gente tiver uma irrigação normal que dura 3 horas, então o tempo de ensaio ele deve ser pelo menos a metade, tá? Ou seja, 1h30. Então teria 50% do tempo, né, de uma irrigação normal. Isso é para quê? Para ter um volume suficiente de água, tá, nos coletores. Porque durante o ensaio também, né, a gente tem uma perda de água, né, por evaporação, que também deve ser contabilizada, tá, no ensaio. Medir o volume nos coletores, aí pode usar proveta, né, ou balança de precisão, pode medir a massa também, tá, para determinar a uniformidade. Aqui agora a gente tem um exemplo dos dados de volume coletado num ensaio, com aspersor no espaçamento de 18 por 18 metros. Então, aqui já está considerando a sobreposição, tá? Então, esse ponto de vermelho aqui está indicando o aspersor. Aqui está indicando como se tivesse outro aspersor, aqui outro aspersor e aqui outro aspersor. Eu poderia fazer esse ensaio entre 4 aspersores, então cada aspersor está contribuindo com um quadrante, né, vamos dizer, da circunferência que ele irriga. E nesse caso aqui, eu poderia determinar, né, o coeficiente de uniformidade. Então, o que a gente pode perceber? Então, eu tenho 36 coletores, então o volume de água ele varia na minha área. Então, tem coletores aqui no espaçamento de 3 metros. Então, cada coletor desse representa uma área de 9 metros quadrados. Tá? E, então, como a gente tem aqui 36 coletores, então, o que a gente pode observar aqui? O quê? Que a gente tem um maior volume de água, né, nessa parte central da área. Aí a gente pode ter déficit em algumas pontas, aí está ocorrendo déficit de água, né? Então, para a gente determinar a uniformidade, a gente tem que fazer a média desses valores. Então, todos os volumes que tiver abaixo da média, então vai estar indicando o quê? Déficit de água. E os que estão acima da média, vai estar indicando o quê? Excesso de água. Então, a gente tem que fazer a média, tá, de todos esses valores aí.
para determinar o coeficiente de uniformidade. Então, a gente tem aqui um dos principais coeficientes, tá? Utilizado não só para aspersão, que é o coeficiente de uniformidade Christiansen. Então, esse coeficiente ele é usado para aspersão convencional, para pivô central, ele é usado também para gotejamento. Só que aí, no gotejamento, ao invés da gente coletar volume de água, né, coletar lâmina, a gente mede a vazão do gotejador, tá? O que significa cada variável aqui dessa equação, do coeficiente de uniformidade Christiansen? Então, esse coeficiente ele é dado em porcentagem. Por isso que ele tem esse 100 aí na equação. Então, a gente tem que fazer a média. Esse x barra é a média, tá? Aqui não apareceu a barra embaixo, mas seria o último parâmetro aí, tá? Seria o volume ou lâmina média de todos os coletores. Então, eu teria que pegar esses 36 valores, somar eles e fazer a média, para obter esse x aqui. O que é o N? É o número de dados observados, é o número de coletores. Então, se eu tenho 36 coletores, então meu N é 36, tá? Aí eu tenho o XI. O que é o XI? É o volume ou lâmina aplicada em cada coletor. Aqui está iésimo, né? Que aí a gente teria lá o 20º, o 30º. Então, eu vou pegar o volume de cada coletor, né, menos a média. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um desvio, tá? Só que aí no cálculo a gente tem que somar esses desvios. Então, tem que pegar cada um menos a média. Isso aqui está em módulo, tá? Porque se a gente somar o total dos desvios, a gente vai ter metade dos valores, né, abaixo da média e outra metade acima da média, vamos dizer assim. Aí, se a gente fizesse somatório, isso aqui daria zero, né? Então, no caso que o desvio, aliás, em módulo aqui, né, a barra que está indicando módulo, então eu vou somar esses desvios como se fosse positivo, tá? Valor positivo. Então, não vou colocar, né, o sinal negativo nos meus desvios. Mas vamos ver aqui um exemplo, tá, na sequência, de como calcular esse coeficiente. Aí tem um outro coeficiente, que é o coeficiente de uniformidade de distribuição. Ele faz a média também, tá, de todos os coletores de água, o x barra, e considera também a média de 25% dos coletores com as menores precipitações. Ou seja, 25% de 36 coletor, então ele vai considerar o quê? Ele vai considerar 25% de 36 dá 9, não dá? Se eu fizer 0,25 vezes 36, né? Então, eu vou pegar os 9 coletores com as menores precipitações e fazer uma média. Então, eu vou pegar a média dos 9 menores, dividir pela média dos 36. Aí eu vou obter esse coeficiente. Esse coeficiente, ele nos vai indicar o déficit de irrigação na área, tá? Então, como ele considera os coletores com menor volume, né, com menor lâmina, então ele nos vai dar uma noção, né, de déficit de água, né, um percentual aí, né, da área irrigada que vai estar ocorrendo déficit de irrigação. Então, retornando, eu coloquei aqui nesse quadro os mesmos valores, tá, desse ensaio aqui, ó, 69, 91, 79, para mostrar, né, como que faz esse cálculo do coeficiente. Então, a primeira coisa, eu tenho que somar os 36 valores, tá? Então, se vocês pegar a calculadora científica lá de vocês e somar esses 36 valores, depois vocês vão conferir isso aqui, tá? Mais a tempo, vocês vão obter isso aqui, ó, 3.386. Então, fazendo a média, o que é a média? Soma os 36 valores, né, do 1 ao n, né, do 1 até o 36, e divide por n, divide por 36. Então, a média deu 94,1, tá? Aí, após fazer a média, o que eu faço? Eu tenho que fazer os desvios. Então, tem que pegar cada um menos a média. Então, tem que pegar o 69 menos 94, vai dar menos 25,1, só que eu vou considerar em módulo positivo, né? Então, vou colocar 25,1. Aí eu tenho que pegar, né? 91 menos 94, aqui vai dar menos 3,1, só que eu vou colocar em módulo, 3,1. Então, vou fazer para todos, né? Eu vou ter 36 desvios. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses desvios. Então, vou fazer cada um menos a média,
69 menos a média, 91 menos a média, 79 menos a média, até fazer de todos eles. Aí eu vou obter esse outro quadro. Aí depois de fazer esse quadro, eu vou fazer a soma. Então, lá na equação do Christiansen tem essa soma, né? A soma dos desvios do coletor 1 até o coletor N. O N, que no caso seria 36, né? Então, somou os desvios, deu 384 centímetros cúbicos. Aí, o que vai fazer? Vai aplicar a equação do Christiansen. Então, a equação do Christiansen lá, né, do coeficiente de Christiansen, é 100 vezes 1 menos o somatório dos desvios, né, que a gente colocou aqui, ó, o somatório dos desvios, dividido por 36 vezes a média, né? Então, é o que está aqui, ó, 36 vezes a média. Então, a média que a gente fez é essa média aqui, ó, 94,1, né? E ela vai entrar aqui no cálculo. Aí, fazendo essa conta na calculadora, só fazer rapidamente aqui. Aí, voltou lá para o início. Vou avançar aqui. Tô quase finalizando, tá, pessoal? Só mais fazer essa parte aqui rapidamente. Então, fazendo o cálculo do coeficiente, né, vocês podem colocar os parentes, né, da forma que está aí. Então, 100 vezes a parentes. 1 menos soma dos desvios, né, 384, dividido. Aí, no caso aqui, vocês têm que colocar um outro parênteses, tá? Que tem uma multiplicação no denominador, né? Entre parênteses, 36 vezes 94,1. Fecha parênteses, fecha parênteses. Vou abrir dois parênteses. Então, fecha igual. Então, tá lá, 88,66. Deu uma pequena diferença aqui, tá? Porque esse cálculo aqui, ele tinha sido feito no Excel. E eu acredito que tem algum arredondamento aqui nessa média, tá? Mas é isso aí, né? 88,6%, tá? O coeficiente de Christiansen. Então, seria feito dessa forma. Então, isso no espaçamento 18 por 18. O que aconteceria se a gente reduzisse esse espaçamento? Provavelmente, essa uniformidade aumentaria. Então, a gente teria menor variação desses valores aqui, tá? Então, nunca no campo a gente vai conseguir instalar um sistema de irrigação para que esses valores, né, fiquem exatamente iguais, os volumes, né, de água coletada. Então, nunca vai acontecer, né, da gente ter um coeficiente de Christiansen igual a 100%. Porque para isso acontecer, eu teria que ter zero de desvio, né, então, todos os meus valores fossem igual à média, o que na prática, né, não acontece. O coeficiente aqui está indicando o quê? 88,67% de uniformidade. Então, eu estou tendo aí aproximadamente 12% de desuniformidade, né? Então, seria isso. Então, aquilo que eu falei, né? Se o coeficiente for 100%, não haverá desvio em relação à média, né? Mas isso aqui, na verdade, não acontece, tá? Nunca a gente vai ter um coeficiente de 100%. E aí, o outro coeficiente, né, o de distribuição, então, x, 25, então a média dos 25 menores valores, né, os 25 menores por cento, né, de menores volume, então 25% de 36 são 9, né? Então, vou pegar os 9 menores volume, fazer a média deles. Como que a gente faz média na calculadora de uma forma mais direta, hein? Talvez eu tome mais alguns minutinhos de vocês, mas eu vou só explicar essa parte aqui para vocês. E talvez vocês vão fazer uma soma muito grande. Talvez vocês vão somar muitos valores no caso na calculadora, né? Você vai somar 36 valores. O display da calculadora, no caso, 36 valores. Então, nesse caso aqui, eu vou somar 9. Eu vou fazer a média de 9. Eu poderia somar eles, 66 mais 69. Só que desse tipo aqui é fácil da gente errar, né? Talvez pode acontecer de repetir um valor, tal. Depois ter que voltar, conferir um a um. Mas eu vou zerar aqui. Para fazer uma média de forma direta, vocês poderiam usar o modo estatístico da calculadora. Então, vocês pressionam o mode,
A opção 2, SD. Essa opção 2 é o modo estatístico da calculadora, né, que faz variância, desvio padrão, média, soma, um punhado de coisa. Então, vamos colocar aqui a opção 2. Então, entrei no modo estatístico, apareceu lá SD. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou digitar os valores e memorizando eles. Então, vou digitar 66, memória. Então, foi o primeiro valor que eu digitei. 69, memória. O segundo, né? N igual a 2, né? O segundo valor. 74, memória. Vou digitar os 9, né? 76, memória. Depois vem o 79, tem ele duas vezes, então vou digitar 79, memória. 79, memória. Depois eu vou digitar o 85 duas vezes, memória. 85, memória. E 86, memória. Eu digitei 9 valores. E talvez se eu fosse digitar lá na calculadora, eu não saberia se eu tinha digitado 8, 9 ou 10 valores, né? Então, aqui eu tenho uma noção exata de quantos que eu digitei. Agora, como que eu faço para saber a média, que é o x barra? Então, eu vou lá no Shift, que é a segunda função, e vou pressionar aqui a tecla 2, onde está o S bar, que é a mesma tecla aqui, né, onde a gente vê variância e desvio padrão. Então, tá lá, o x barra é a média, né, opção 1. Então, clico na opção 1 e dou o quê? Dou o igual. Então, a média desses valores é da 77,6. 77,67, né, arredondando. Então, eu fiz aqui a média, que é a mesma coisa, de eu somar os 9, né, e dividir por 9. Então, um atalho aí, tá, que vocês podem utilizar, né, para fazer as médias, tá, de sequências grandes aí, né, de números. Então, eu fiz a média dos 25, aí eu vou fazer o quê? No coeficiente de distribuição. Vou pegar essa média dos 25, dividir pela média geral, vezes 100. Então, eu vou obter o coeficiente de distribuição. Então, deu 82,5%. Então, geralmente, ele dá um valor um pouco menor mesmo, tá, do que o coeficiente de Christiansen. Então, eu tenho aí, né, o meu CUD, né, o coeficiente de distribuição. Aí tem uma classificação desses coeficientes, tá, o de Christiansen, se a uniformidade é boa, ruim, excelente, regular. Então, quando o coeficiente é menor que 80, é ruim. Talvez a gente instala o sistema, né? A gente pode ter, com o passar do tempo de uso do sistema, essa uniformidade pode cair, né? Talvez o sistema novo tenha uma uniformidade de 85%. Mas com o tempo de uso, talvez essa uniformidade pode ficar ruim. Talvez um bocal ele pode obstruir, né, parcialmente, e o aspersor não tem uma uniformidade boa. De 80 a 84, regular. De 85 a 89, boa. Maior que 90, excelente. E aí tem uma consideração quanto ao sistema radicular, que é o seguinte, porque quando a gente avalia um aspersor, a gente está medindo a uniformidade de distribuição de água acima da superfície do solo. Quando a água ela é aplicada no solo, a gente tem a redistribuição de água no perfil do solo. Então, a água ela movimenta, né, de zonas mais secas para zonas mais úmidas. Então, quando a gente tem uma cultura de sistema radicular profundo, é até aceitável, né, uma uniformidade abaixo de 80%, tá? Porque sendo a cultura de sistema radicular profundo, né, eu vou ter a redistribuição de água no solo. Agora, quando eu tenho uma cultura de sistema radicular superficial, né, tipo uma olerícola, por exemplo, alface, alho, cebola, aí requer, né, que o sistema ele tenha um maior coeficiente de uniformidade. E aí, né, eu não vou ter um perfil de solo, né, profundo para ter essa redistribuição de água. Então, aí eu preciso de um coeficiente, né, de pelo menos 88%. Gotejamento, terminando, tá, pessoal? Acho que só tem mais uns 2 slides aí, termina. Como que a gente faz a uniformidade nos sistemas localizados, né? Tipo gotejamento, a microaspersão. Então, se a gente tem uma área, por exemplo, de tomate, 1 hectare de tomate, a gente vai ter lá umas 10 a 15 mil plantas, eu vou ter que avaliar 15 mil gotejadores? Não. Então, para isso, existem metodologias. Uma das metodologias mais usadas é essa desses dois autores aqui, tá? O Keller e Carmelli.
Então, eles recomendam medir a vazão em 4 emissores, pode ser 4 gotejador ou 4 microaspersor, ao longo da linha lateral. Então, o irrigante ele pode escolher, né, o primeiro, o emissor a 1/3, a 2/3 do comprimento e o último emissor, o último gotejador, né? E como ele tem lá uma linha principal, e a pressão pode variar, né, ao longo dessa linha principal, então ele pode selecionar, né, linhas laterais, né, que sejam representativas daquele sistema. Então ele pode escolher, né, a primeira lateral, a lateral a 1/3 do comprimento da principal, né, a 2/3 do comprimento e a última linha lateral. Então, na última linha lateral, tende a ocorrer, né, menores pressões. E da mesma forma, né, ao longo do comprimento, né, no último emissor, né, no último gotejador, também, né, tende a ocorrer, né, menores pressões, né, e menores vazões. Então, nesse caso, né, a gente faria o que? A média de 16 emissores, que são esses que eu representei aqui de vermelho, tá? Então, somaria, né, os 16 valores de vazão e faria a média dos 16. E aí surgiu um outro autor depois, né, que recomendou avaliar 7 emissores, né, ao longo das laterais. A metodologia de Denícoli. Ao invés de avaliar 16, então ele recomenda avaliar 28, tá, emissores. Então, ele recomenda avaliar os emissores, o primeiro, né, a 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, e assim por diante, né, 6/7 e o último emissor, né, da linha lateral. E avaliar também, né, a primeira lateral, a lateral a 1/3 do comprimento, a 2/3 do comprimento da principal e a última lateral. Então, seriam esses que estão de vermelho. Então, estaria pegando aí, né, emissores, né, representativos, né, do sistema. E aí não precisaria avaliar lá, né, 10 mil, 20 mil emissores, né, ou gotejadores. Aí as equações são as mesmas, tá? Então, pode coletar volume, pode determinar vazão, né? Coleta lá o volume durante tanto tempo, né? 1 minuto, faz essa vazão, pode converter ela para litros por hora, né? No caso de gotejador,